Olá pessoal, aula de hoje, reino vegetal, também conhecido como reino plantae ou metáfita. Este grupo de seres vivos surgiu no planeta há aproximadamente 500 milhões de anos atrás e evoluiu até formar os grupos atuais de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, os vegetais apresentam características típicas que os diferenciam de outros grupos de seres vivos. A primeira característica são organismos eucariontes. Não existe vegetal procarionte. Procarionte é o reino Monera, o reino das bactérias, rickétsias e outros. Estes seres são todos multicelulares. Até 2005, os vegetais apresentavam 5 grupos de classificação. Mas o grupo das algas, que era o grupo mais simples vegetal, foi retirado devido à sua baixa complexidade, que analisaremos mais tarde. Porém, estas formas são formas autotróficas, fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Algumas exceções sempre aparecem, como organismos heterótrofos, porém parasitas, porém analisados num outro momento. Bom, os vegetais apresentam células com duas membranas, a membrana plasmática e a parede de celulose, aquela parede externa rígida, que sustenta a célula, que define a forma da célula vegetal, além de algumas outras estruturas, como grandes vacúolos de reserva e a organela cloroplasto, rica em clorofila, capaz de fazer a fotossíntese. Produto da fotossíntese, principalmente o amido, que é a reserva de uma grande síntese de glicose na fotossíntese. Portanto, esta reserva energética vegetal é acumulada em todas as regiões, raízes, caules, folhas, frutos, etc. Grande maioria dos vegetais é sessile, ou seja, fixada no solo, sem movimento próprio. Algumas espécies flutuantes sobre as águas, algumas espécies vivem sobre outros vegetais, epífitas, e algumas pouquíssimas parasitas de outros grupos vegetais. Ciclo de vida? Bom, ciclos reprodutivos de todos os grupos vegetais é por alternância de gerações, ou metagênese. A alternância de gerações é aquele tipo de ciclo reprodutivo onde existe uma fase gametofítica, produtora de gametas, com a fecundação gera a fase esporofítica, portanto, produtora de esporos. Aqui, o gametófito é a fase haploide, produz gametas que fecundam, surgem então os esporófitos. Esporófitos é a fase diploide, geram esporos por meiose e a germinação dos esporos geram gametófitos. Então o ciclo todo ciclo é fechado, portanto um produz o outro, uma forma produz a outra e as duas são necessárias para a manutenção da espécie viva ao longo do tempo. Bom, são 4 grupos vegetais. Nós classificamos os vegetais em divisões. O reino vegetal é subdividido em 4 divisões atuais: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ciclo aplonte-diplonte ou haplodiplobionte. Portanto, este ciclo aqui é exatamente a representação do que todos os grupos vegetais realizam, ou seja, da briófita à angiosperma, o ciclo de alternância de gerações com indivíduos haploides e com indivíduos diploides se mantém em todos os grupos. Okay? Você pode ver aqui o seguinte, começando pela planta adulta, eu tenho aqui uma samambaia representada no desenho, que é um esporófito. Se é um esporófito, é uma planta diploide. Através de meiose na folha do esporófito, ocorre a formação de esporos haploides. Esporos levados pelo vento, pela água, caem no ambiente, no chão, e muitos esporos germinam. Quando germinam por mitose, originam um gametófito, que no caso aqui a representação é o gametófito cordiforme das pteridófitas. Mas existem formas diferentes em outros grupos. Porém, o gametófito é a fase produtora de gametas, por mitose, porque o gametófito já é haploide. Por mitose, os gametas são gerados, a fertilização ou fecundação ocorre, gerando um zigoto diploide. O zigoto diploide sofre mitoses e acaba originando novos esporófitos. Então, observe a fase esporofítica, é a fase adulta nesse grupo vegetal,
e a fase gametofítica, que é uma fase subterrânea, que analisaremos em um outro momento. Grave importante, tá? Todos os 4 grupos vegetais realizam este mesmo ciclo reprodutivo, ciclo envolvendo esporófito e envolvendo gametófito. Bom, a relação filogenética é exatamente a relação evolutiva que os grupos vegetais apresentam. Repare que, inicialmente, algas verdes seriam os ancestrais dos grupos vegetais atuais. Este grupo não apresentava não apresentava embriões maciços, né? Portanto, nem estrutura anatômica específica vegetal, raiz, caule, folha, tipicamente, este grupo não apresentava. Por estes motivos, saíram do reino vegetal nessa classificação mais atual. Bom, quando surgiram os gametângios, são compartimentos onde os gametas são formados. Repare que eu tenho aqui o arquegônio, com uma oosfera interna, gameta feminino, e aqui eu tenho o anterídeo, gerando vários anterozoides, que são gametas masculinos. Portanto, no surgimento dos gametângios, e lógico, a partir da fecundação surgindo o embrião vegetal, este embrião retido no interior do gametângio feminino, porque o anterozoide entra aqui, fecunda a oosfera e o embrião se desenvolve aqui dentro. Portanto, quando surge este embrião protegido dentro do arquegônio, logicamente evoluem as briófitas. Já não são mais algas, classificadas como briófitas, vegetais de pequeno porte, mas o tempo passa e grupos de células se organizam e dão origem aos vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que serão analisados numa outra aula. Portanto, a partir do momento que surgem vasos condutores de seiva, os vegetais conseguem conduzir a nutrição, a água, os minerais, os elementos produzidos na fotossíntese a grande distância. Então, a dimensão vegetal aumenta. As briófitas evoluem e dão origem às pteridófitas. Principal representante, as samambaias. Principal representante das briófitas, os musgos. Portanto, a evolução continua. E pteridófitas mais avançadas, especificamente as heterosporadas, acabam dando origem às sementes, que são estruturas multicelulares, são óvulos fecundados que mantêm um embrião dentro, protegido e com reserva nutritiva extra. Então evoluem as gimnospermas. Gimnospermas geralmente são árvores de grande porte, que produzem sementes expostas. Espermato, do grego, semente, gimnos, nuas, expostas. Mas a evolução continua e as flores coloridas típicas e os frutos protegendo as sementes surgem. Portanto, evolui o último grupo vegetal, que é o grupo das angiospermas. Agora, se pudermos analisar os 4 grupos, nós veremos que os 2 últimos produzem semente. Repare aqui, a partir da semente, evoluem gimnospermas e angiospermas. Então, elas são denominadas plantas espermatófitas. Espermato, semente, fitoplanta. Então, a partir da análise também, podemos observar que só as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Portanto, essas plantas são chamadas, as que possuem vasos condutores de seiva, são chamadas de plantas vasculares ou plantas traqueófitas. Briófita não é traqueófita. A briófita seria classificada como atraqueófita ou avascular. Agora, o que diferencia os vegetais todos dos grupos das algas é exatamente a presença de embriões protegidos no gametângio feminino, que as algas não apresentam. Então, tirando as algas, os 4 grupos aqui descritos em azul, na verdade são embriófitas, e as algas não. Portanto, neste momento, as algas saem do reino vegetal por não apresentarem características típicas de todos os grupos vegetais. Ok? Aqui eu tenho uma tabela com componentes atuais do reino vegetal. Avasculares, no grupo das briófitas, nós temos hepatófitas e antocerófitas. Aqui a quantidade de espécies que você não tem que gravar, é só para ter uma noção da evolução dos vegetais. Então, vegetais avasculares, sem vasos sanguíneos, sem vasos condutores de seiva. E os vasculares, que são todos os outros, sem semente, nós temos as pteridófitas, samambaias e avencas, 9.000 espécies, licopodíneas, estenófitas e psilotófitas.
Portanto, o grupo mais comum aqui é o de pteridófitas, das samambaias. Repare a quantidade de espécies. As outras são mais raras. Com sementes, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. Classificação de gimnosperma, coníferas, cicas, gnetófitas e ginkgófitas. Número de espécies também mais reduzido, porém coníferas em maior quantidade, como o pinheiro do Paraná, por exemplo. Agora, as angiospermas, vegetais com flores típicas e frutos protegendo a semente, então, magnoliófita e antófita, árvores e uma infinidade de espécies, de pequeno porte do capim a grande porte, como grandes árvores frutíferas, como a jaqueira e outros. Olha, 235 mil espécies de angiospermas. Repare por essa tabela como as angiospermas evoluíram e hoje compõem praticamente 95% da cobertura vegetal do planeta Terra. Ancestral comum, alga, evoluem os grupos, proteção do embrião, surgem as briófitas, com a evolução, o crescimento apical, vasos condutores, então surgem as plantas vasculares, como pteridófitas, com folhas maiores, com sementes protegidas, então surgem as gimnospermas e, logicamente, as angiospermas com flores, frutos e dupla fecundação, características que serão analisadas numa próxima aula. Ok? Muito obrigado. E aqui estão as divisões do reino vegetal. Serão analisadas num outro momento. Um abraço e até a próxima.